Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 1º de fevereiro de 2021, segunda-feira da quarta semana do tempo comum. O Evangelho de hoje é tirado do livro de São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Nesse Evangelho de hoje, Jesus e seus discípulos, nos mostra Jesus e seus discípulos na outra margem. E a outra margem, ela significa um lugar de desafios. E é para lá que Jesus havia convidado seus discípulos a irem com ele. A missão devia continuar em outros lugares, na outra margem. E então vemos aqui o que significa essa outra margem. Ela é um lugar de pessoas totalmente alienadas, pessoas possuídas pelos espíritos impuros, daqueles que tomaram posse de suas vidas, eles roubaram a sua consciência. Na figura do homem possuído por um espírito impuro, está presente não apenas uma pessoa, mas uma categoria de pessoas. O próprio homem possuído responde quando Jesus pergunta seu nome, que é uma legião, não apenas uma pessoa. Eram pessoas extremamente marginalizadas que habitavam as sombras da morte, como diz o livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 1, simbolizada no cemitério, no meio dos túmulos onde esse homem vivia. A situação de marginalização dessas pessoas, simbolizada neste homem, era tanta que provocava uma atitude extremamente agressiva. Muitos, quando vivem em situação de miséria e abandono, respondem a essas situações com violência. É comum ver na TV, nos jornais, pessoas marginalizadas que praticam atos de violência para chamar a atenção da sociedade ou que estão em busca de sobrevivência. Esse homem do Evangelho que hoje ninguém conseguia deter, nem mesmo com algemas, ele vai ao encontro de Jesus achando ser ele mais um que iria atormentá-lo como tantos outros que até então não tinham feito outra coisa senão atormentá-lo. Jesus, ele não condena o homem ou a categoria de pessoas que vivem nessas situações, mas ele condena sim o espírito impuro que se apoderou dele. E a sua missão é exatamente essa: expulsar todo tipo de espírito impuro que se aposta das pessoas e rouba-lhes a liberdade e a vida, colocando-os numa situação de extrema marginalidade, como aquela em que se encontrava aquele homem. Porém, o espírito impuro é oportunista e não quer perder seu espaço, nem as pessoas das quais se beneficia. Jesus e seus discípulos seriam então um verdadeiro incômodo para eles. Daí o implorar para que não fossem expulsos. Jesus encontra uma alternativa viável para expulsá-los, que são os porcos. Porém, isso não agrada a todos. É sempre aqueles cujas ideias já foram manipuladas pelos espíritos impuros, que não concordam com a expulsão deles. Fazem isso na maioria das vezes por medo, como é o caso daqueles que pediram que Jesus fosse embora daquela região. Porém, mesmo incompreendido, a semente foi lançada. Quem foi liberto, mais cedo ou mais tarde, saberá reconhecer a sua libertação e se tornará um multiplicador dela. O homem do qual havia sido exposto o espírito impuro se colocou à disposição para seguir Jesus. De agora em diante, ele, ou a categoria deles, dos impuros, dos possuídos, seria mais um discípulo e missionário de Jesus Cristo, vivendo e pregando o que Jesus tinha realizado.
A partir de tudo isso, percebemos que Deus nos quer livres, sem comprometimentos com os espíritos impuros, porém, comprometidos com o seu reino. Para isso é preciso ter fé, para isso é preciso ir ao encontro dele. É preciso também ir a outras margens dos nossos tempos e adentrar as regiões onde impera a morte, expulsando ou se provocam situações que desagradam e que matam a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.